Obrigado. Muito bem, estamos com 50 e poucos já, né? Tá ótimo. Podemos começar, né? Se não tem mais trânsito para falar nada, agora vamos começar. É isso aí, não tem mais trânsito e não tem mais trânsito nem para pagamento. Então, vamos embora. Também é verdade, também é verdade. Então tá bom, então vamos lá. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo a mais um webinar da NR. Boa tarde ao Otávio, Fernanda e Vinícius. Muito obrigado por terem aceito, vocês prontamente aceitaram o convite feito pela gente, pela NR, pelo nosso grupo de trabalho de TI. Obrigado, Fábio, Fernando e Robert, por mais uma vez atuarem decisivamente para poder viabilizar mais um webinar nosso. Essa série de webinars aqui para a gente estar fazendo é uma série que está levar informação de qualidade, informação boa, ágil e precisa para quem está precisando de informação num momento tão conturbado e um momento tão também que ninguém tinha muita experiência em estar vivendo, então está buscando mais informação para poder tomar decisão nesse momento difícil. A gente já fez vários webinars aqui da parte jurídica, discutindo acordos com sindicatos, MPs, MP de salário, contratos, deliveries, fake news, inclusive, que foi o penúltimo que a gente acabou fazendo. Então, a gente está procurando abordar uma série de coisas bastante variadas para poder levar a informação para os restaurantes em geral e não só os associados da NR nesse momento. Queria só deixar também uma última informação de que toda essa série de webinars está disponível no site da NR. É só acessar lá pela home e ali depois tem um cardápio lá de webinars que estão disponíveis, todos ligados lá no YouTube. Então, hoje a gente tem um bom prato aqui para discutir, que é como a tecnologia nos meios de pagamento ajudará na retomada das atividades dos bares e restaurantes. Isso é uma coisa interessante para a gente fazer, até porque também vai mudando muito os costumes e muito da expectativa que o consumidor ou que o cliente do restaurante passa a ter depois dessa experiência tão traumática de isolamento, de distanciamento social. Então, eu vou passar a bola para o time aqui da NR, para o Fábio, para o Fernando e para o Robert, para que se alternem e possam conduzir esse webinar aqui da melhor maneira possível. Tá bom? Um bom trabalho para todo mundo e obrigado mais uma vez. Fala, pessoal. Boa tarde. Fábio Sola. Tudo bem? Espero que todos estejam aí num friozinho bom. Nem todo mundo está em São Paulo, né? Mas aqui tá, a gente estava falando antes do início aqui, como é que está o clima, né? Não só aqui, mas também em outras regiões, né? Mas enfim, obrigado a todos aí pela participação. Eu sou um dos integrantes da coordenação do grupo de tecnologia aqui da NR, para quem não me conhece ainda, né? E esse bate-papo aqui a gente quis trazer para até entender um pouco mais das empresas, né, do mercado de meio de pagamentos, e como que eles vão ajudar e vão abordar nessa retomada da crise. Que a gente acredita que muito tem se falado, né, no nosso último webinar, por exemplo, a gente falou bastante sobre autoatendimento, mas sempre a gente falta falar da ponta final, que é uma das mais importantes, que é o pagamento, tá bom? Então, não vou ficar me aprofundando muito aqui, não. Eu já vou passar aí para os convidados se apresentarem, né? Para dar uma palavra inicial. E eu espero que todos aproveitem a nossa webinar da melhor forma, tá bom? À medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando no chat. A gente vai lendo da medida do possível. Mas a gente também vai ter um espaço no final, caso a gente não consiga fazer isso durante, né, a discussão, até para ficar um pouco mais fluido, né? A gente não pretende parar a todo instante. Mas a gente pretende responder, sim, todas as perguntas, pelo menos num momento final ali da webinar, tá bom? Bom, vou passar a palavra aqui para a Fernanda, então, vamos começar pelas mulheres, né? Para a Fernanda se apresentar, contar um pouquinho para a gente dela, contar um pouquinho também da Lynx.
Oi, boa tarde, pessoal. Sou Fernanda Borges, gerente comercial da Lynx. Atualmente atuo na área de meios de pagamento. Já trabalho aqui com varejo, mesmo na Lynx já há quase 13 anos, acompanhando aí um pouquinho das mudanças e dentro desse cenário. A Lynx é uma empresa que já está aí no mercado há mais de 35 anos, 100% focada no varejo, então a gente está acompanhando bem de perto este momento que os nossos clientes estão passando e estamos ajudando a criar alternativas para conseguir superar esse momento. Então, já existia um movimento como um todo de transformação digital, isso foi fortemente acelerado e olhando aqui para o segmento de vocês, de bares, restaurantes, também é uma tendência que já estava começando e agora foi potencializada e a gente está junto aqui para apoiar. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho aqui de como é que estava o momento antes, como é que nós estamos agora e o que a gente espera daqui para frente. Legal. Obrigado, Fernanda. Otávio, vamos no Otávio. Vamos lá, Otávio. Opa, vamos lá, vamos aquecendo o motor aqui. Então, bom, para quem não sabe, eu sou o Otávio, eu sou o head comercial da PayGo. Já passei por diversos segmentos aí, mais de 16 anos no mercado. Então, já passei por tecnologia, por higiene e limpeza, por varejo. Fiquei grande parte também da minha trajetória aí no varejo. E sempre entre áreas de marketing e de vendas. Atualmente eu estou no grupo C6 há pouco mais de um ano, tá? Então, estou à frente de todo o time comercial da empresa de meios de pagamento do C6, que é a PayGo. Então, aí dentro da nossa área comercial, da nossa diretoria, eu tenho tanto uma área de canais que se relacionam com todas as software houses aí, do mercado, tanto quanto grande contas e também uma área de parcerias. Então, vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre esse momento, sobre o cenário e sobre meio de pagamento com vocês. E falando um pouquinho mais da PayGo, né? Para quem não sabe, a PayGo, ela, como eu disse, ela é a empresa de pagamentos do C6, né? Do C6 Bank. Ela faz a C6 Pay, né? A maquininha do C6 Bank. Nossa tecnologia, ela está em mais de 5 milhões de terminais aí no país. E a gente transaciona por volta de 2 bi mês aí. Um dos principais diferenciais da nossa empresa é que a gente é agnóstico. Então, quando eu falo que a gente é agnóstico, o que é isso, né? É foco total no cliente. Então, o que importa para mim é realmente o estabelecimento na ponta. Ele tendo o software de gestão que ele tiver, ele tendo a opção da adquirente que ele quiser, eu faço todo esse meio de campo aí e faço as coisas acontecerem aí em relação a meio de pagamento. Então, como eu disse, do canal de software house, a gente está integrado com mais de 1.300 software houses aí, aceitamos mais de 99,9% das bandeiras e a gente gosta de falar que a gente tem realmente uma solução omnipayments, né? Que passa desde o mundo físico, presencial, até mesmo ao mundo digital aí, que é o mundo não presencial. Show, Otávio. Bora, Vinícius. Vamos lá? Vamos lá, legal. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius Marra, eu sou cofundador da MIP. A MIP, ela iniciou como uma startup, né? Mas antes disso eu sou formado em ciência da computação. Lá atrás eu fiz Sebrae, né, no ensino médio, e acho que isso me deu mais vontade de empreender, de montar um negócio. E já passei por várias áreas, né, na área de tecnologia, já trabalhei em RP e varejo, já trabalhei em banco, já trabalhei na área de petróleo. E a MIP começou como startup, então o objetivo inicial nosso era, quando a gente iniciou a empresa, ela veio da ideia de que quando eu ia no bar, quando eu era mais novo, eu tinha aquele problema da fila, né? Eu ia querer pagar e tinha sempre uma fila muito grande, ou na balada, quando você sai também, fila. E a gente iniciou o negócio focado no usuário final, né? Uma solução totalmente B2C, onde o nosso maior objetivo era dar comodidade para o cara, para ele poder comprar, né? E ter uma boa experiência no estabelecimento. E aí a gente fez um MVP em BH, né? A gente rodou em alguns bares, isso em 2015, quando a gente iniciou a MIP. E aí a gente viu que tinha dois problemas principais na época, né? O pessoal, a maioria das vendas era dinheiro, então os meios de pagamento estavam começando a ser mais frequentes no Brasil.
E também é a questão do chargeback, que é um problema que a gente tem, né? A gente vai falar muito durante essa reunião aqui sobre os meios de pagamento online. É um problema que a gente tem. Em 2015, esse problema é maior. Até na época, a gente tinha um monitoramento de chargeback, né? A gente pegou, inclusive, uma quadrilha que fazia clonagem de cartão no varejo com esse monitoramento. E aí a gente viu que era muito legal o aplicativo para o usuário final, o B2C era muito bom, só que o dono do estabelecimento ele precisava muito mais do que um app de pagamento para o cliente dele. Ele queria ter uma gestão mais fácil, né? A gente via outros players no mercado com soluções muito rígidas e muito complexas de implantação, algumas empresas já trabalhando nesse segmento. Então, era muito comum o estabelecimento ou não ter o controle zero, né, de controle, ou então ter uma solução que ele demorava muito para implantar e não fazia muito sentido para ele. E aí a gente a gente pivotou o nosso negócio para B2B e começamos a desenvolver uma solução mais simples, rápida, onde ele conseguisse, além de dar uma comodidade para o usuário dele, conseguir que ele consiga escalar o negócio dele também, né? Então a gente acabou focando muito na parte de autoatendimento, né? O autoatendimento, o grande desafio dele foi uma barreira que a gente teve que quebrar, era o autoinvestimento, né? Quando a gente fala aí dos totens, a gente fala de totem de 12 a 20 mil reais, né? E o cara lá, quando ele faz o investimento, geralmente ele divide, né? Porque é um valor muito alto e quando chega no final o produto já está obsoleto, né? E aí acho que era uma barreira muito grande de entrada para a gente poder automatizar. E mais para frente, quando a gente for falar o porquê do Brasil estar um pouco atrás de outros países, eu acho que isso era um ponto importante. E aí a gente veio com uma abordagem bem diferente nisso, a gente veio com um sistema de locação, com um modelo de negócio de locação, onde esse cara não precisaria fazer esse investimento. E um case bem legal que a gente teve aqui em Belo Horizonte, contar rapidamente, um grupo grande de bares aqui, onde eles tinham em média 2.000 pessoas por final de semana de público e tinha mais de 10 pessoas para poder fazer a venda dos produtos. A gente implantou o MIP, né, com os totens de autoatendimento e ele diminuiu para uma pessoa, né? O que ele fez? A venda em dinheiro era feita por esse caixa e todas as vendas de cartões foram automaticamente migradas para o totem. E com isso ele conseguiu uma redução de custo, né? A gente sabe o custo de CLT, enfim, né? Todos os custos de ter uma mão de obra ali. E aí ele refez o modelo das franquias, das casas dele. Então, toda casa nova que ia abrir, ele já planejava e trabalhava em cima de autoatendimento, não em número de pessoas, né? Para ter uma ideia, uma das casas a gente chegou a ter 16 totens, né? Então, foi um sucesso muito grande. Aí acabou que a gente navegou no oceano azul aí de oportunidade. A gente teve uma demanda bem bacana e começou a estruturar a empresa. E para finalizar aqui rapidamente, como a gente começou nos meios de bares e restaurantes, né? A gente expandiu o nosso negócio, a gente teve um case também, no Mineirão é cliente nosso, então aquele tempo lá de 15 minutos para o cara fazer a compra, para o torcedor, que muitas vezes ele deixava de comer ou beber porque não dava tempo e ele ia perder o jogo. A gente conseguiu absorver essa demanda, a gente chegou a ter mais de 60 totens no Mineirão, onde o próprio cliente compra rápido, né, e consegue fazer o consumo. Que é o mesmo caso de escolas, que é um nicho que a gente entrou muito forte também, onde a gente tem um app para o pai comprar, pagar, colocar recarga para o filho, ele consegue restringir a alimentação. Eu quero, por exemplo, que meu filho só come coxinha e refrigerante na sexta-feira, ele vai lá e restringe. Então, assim, a MIP ela começou com bares, começou como startup, a gente se consolidou como uma empresa, né, para esse varejo, e a gente vislumbrou outros nichos e sempre tentando trazer a experiência do cliente, não só um sistema complexo de ser implantado, mas uma coisa fácil e rápida para o cara ter gestão e controle ali na palma da mão dele. É isso. Show de bola, Vinícius. Robert, Fernando, e aí, vamos? Vamos, claro que vamos, Fábio. Muito obrigado, viu, Vinícius? Deixa eu fazer uma... Vamos lá. Então, a gente está no primeiro bloco, né? A gente conheceu um pouquinho aí de cada apresentador, de cada empresa. Eu acho que agora a gente pode partir aí para o que está todo mundo ansioso, né? Para ouvir ou para falar, né? O que a gente quer saber um pouquinho, a gente vai deixar aí no ar para vocês, e aí cada um pode responder na mesma ordem, se quiser. A Fernanda primeiro, depois o Otávio, o Vinícius, enfim, não tem problema. Mas antes desse momento atual que a gente está vivendo aqui, o que já estava acontecendo dentro das empresas, né? Então, assim, qual que era a tendência que tinha nessa época? Era QR Code, link de pagamento, tem alguma outra coisa que a gente não está falando? Pagamento por contactless lá no PinPad, enfim. Como que vocês estavam, Fernanda,
começar, né? Como que vocês estavam nesse cenário antes pandemia? Ele era uma coisa que a gente sabe que vocês tinham certas dificuldades para poder incluir o mercado, ou o próprio mercado não estava pedindo ainda? Conta um pouquinho para a gente como que estava isso dentro da Lynx antes da pandemia, né? Pode falar. Então, até complementando, tá, a apresentação para contextualizar, hoje a Lynx ela tem três grandes unidades de negócio. O core, que a gente olha muito para software de gestão, RP, para o mundo físico. O digital, que a gente olha toda a questão de plataforma online, busca, recomendação. E a Lynx Pay, a mais recente unidade de negócio da Lynx, que olha os meios de pagamento, tanto no mundo físico quanto no mundo online. E já existia um movimento, né, antes disso, da gente digitalizar o varejo, né, então de colocar algumas formas também para melhorar a experiência do cliente. A gente estava vendo bastante solicitações de pagamentos por aproximação, que foi uma das primeiras, com a tecnologia NFC. E qual que é o ponto que a gente viu que tinha uma dificuldade para poder escalar? Hoje a tecnologia NFC de contactless, ela depende que o smartphone seja o smartphone que possua essa tecnologia, normalmente são smartphones mais top de linha, que ela acabaria não sendo uma solução que atingiria grande parte da população, somente aquele público mesmo que já possui esses celulares. Também tinha uma questão lá das próprios PIN-pads, dos próprios POS, também seriam os modelos mais recentes que já vieram a atender. Aí, na sequência, também a gente estava falando muito de autoatendimento, até complementando aí o que o Vinícius abordou bastante. Então, uma tendência de autoatendimento para ajudar a aumentar o próprio ticket médio, onde o próprio consumidor ele vai ter mais opções na hora da venda, né? Normalmente a pessoa que está lá no caixa, principalmente quando a gente fala de fast food, ele não vai mostrar o cardápio inteiro. Então o consumidor tem mais opções para poder selecionar os produtos, fazer várias comunicações, e isso também já com pagamento integrado. Então isso é uma solução que a gente estava vendo bastante, que ainda continua, e mais recentemente o QR Code. Aí o QR Code entrou como um meio de pagamento com a ideia de se popularizar, porque basta ter um smartphone com uma câmera, não precisa ter um celular mais top de linha, e ter uma leitura de QR Code. Agora, o desafio do QR Code é porque hoje o Banco Central está até regulamentando, agora em novembro, a parte do BR Code, mas cada carteira digital tem o seu padrão. Então, para o varejista, é como se a gente estivesse voltando aqui 10, 15 anos atrás, onde tinha que ter uma maquininha de cartão por bandeira. Então, ele teria que ter um display de QR Code por carteira digital. Então, aí, olhando um pouquinho nesse sentido, a gente já tinha começado a trabalhar isso como uma nova forma de pagamento. Hoje, fala pagamento de QR Code, já é uma realidade hoje na China, na própria Argentina, e no Brasil isso estava começando, né? Então, a gente estava começando, mas tinha alguns desafios tecnológicos e operacionais, né, em relação a isso. E então, acho que esses eram os três principais pontos que a gente já estava vendo aqui antes da crise. E agora, depois acho que vai ser até no próximo tema, né? Isso acabou se intensificando e entrou uma nova forma de pagamento, que foi o link de pagamento. Isso sim, que seria realmente uma venda não presencial. Além de ser um pagamento online por um app delivery ou por uma venda por WhatsApp, de um próprio televendas mesmo, seria o link de pagamento para uma venda não presencial. E dentro dessas soluções, dentro de todos esses contextos, né, a Lynx possui as soluções, e no próprio QR Code, o QR Links. Então, o QR Code é uma forma de pagamento que já tinha uma tendência, a Lynx conseguiu unificar as carteiras digitais em uma única integração, um único padrão para conversar com o PDV, não precisar ter aquelas várias plaquinhas, e agora isso vem se reforçando por ser uma experiência de venda sem contato, que é super importante aqui agora, até nessa retomada, de ter uma experiência de venda, que a gente vai muito, né, em estabelecimentos, ainda você vai ter que, você põe lá, tem lá o papel filme, que põe lá na maquininha, para você poder fazer uma compra, mas isso, se você já está com o seu celular na mão, isso a gente acredita que vai ter uma tendência para a gente estar conseguindo avançar daqui para frente. Entendi. Otávio, como é que estava isso aí dentro da PayGo? Como é que estava rodando? O que vocês tinham aí de projeto que estava andando, mas tinha certa resistência?
Como que vocês estavam enxergando isso aí antes dessa pandemia entrar? Bom, Robert, acho que bacana o formato que a gente acaba complementando e fazendo um círculo realmente aí, falando sobre diversos assuntos. A Fernanda falou bastante em integrar aí realmente em algumas iniciativas da Lynx. E esse é o nosso core, é o core da PayGo. Então, 3 palavras que realmente resumem o nosso business aí é integrar, conectar e simplificar a vida do varejo. Nesse momento, o que a gente quer é ajudar, ajudar e ajudar. Então, realmente, essas 3 palavrinhas que eu falei anterior é o core do nosso negócio. Então, focado aí realmente em bar e restaurante, a gente vê que, pela mobilidade, muito restaurante acabava usando a máquina desintegrada realmente, tinha várias condições com os adquirentes e tinha até mesmo um cardápio de máquinas dentro do ponto de venda. Então, se vai passar no débito, ele ia pegar uma máquina, vai passar no crédito, ele pegava outra máquina, vai passar um voucher, ele pega outra máquina. E o bacana do nosso negócio é que a gente simplifica tudo isso e conectado ainda ao software de gestão dele. Então, que possibilidade que a gente acaba abrindo aí? Então, a gente consegue que numa única venda aceite inúmeros tipos de meio de pagamento, seja ele por cartão ou até mesmo os próprios QR Codes, que a Fernanda iniciou o papo um pouquinho. O QR Code hoje, você vê players aí colocando cashback ou incentivando bastante a utilização e o balcão, né, realmente o checkout aí parece um cardápio mesmo. Você tem o QR Code A, B, C, D e o consumidor olha aquilo, gera até uma certa estranheza. O bacana que com o avanço da tecnologia a gente conhece é com uma única integração passar por todos esses meios e conectando e integrando com um software de gestão. Então, o que a nossa tecnologia permite? Permite que, independente do meio de pagamento, isso esteja conectado ao software de gestão e já fica muito mais fácil para a gente conciliar, para ter segurança, enfim. No mercado de restaurante em si, a gente ainda tinha uma certa resistência em relação a tudo isso pela mobilidade. Só que muita gente desconhece que o próprio TEF, ele não é só fixo, não é aquele TEF padrão do PIMPED que a gente conhecia de antigamente. Hoje a gente já tem uma solução que é móvel e a PayGo tem isso dentro de casa. Então hoje a gente permite que com as nossas máquinas a gente tenha essa mobilidade que pode ser utilizado tanto dentro do estabelecimento quanto no próprio delivery. E aí as nossas máquinas também aceitam a forma de pagamento por aproximação, assim como o nosso sistema. E fazendo um pouquinho a analogia com o grupo, hoje, né, o C6 Banking aí, que é o banco do nosso grupo, ele é o primeiro emissor realmente a ter 100% dos cartões aí com NFC já. Então, por mais que a cultura ainda não estava disseminada, muitas vezes eu tenho o meu cartão do C6, vou lá pagar, o estabelecimento vinha para a gente colocar o cartão na máquina e eu tinha que avisar, falar, não, é aproximação. Eu acho que esse momento vai nos ajudar isso, vai nos ajudar a quebrar alguns paradigmas e entrar em meios de pagamentos que são diferentes, que são realmente apoiados mais em tecnologias. E aí a gente fala aproximação, a gente fala uma mobilidade com um TEF já integrando e trazendo toda essa segurança para o ponto de venda, e também o link de pagamento, que a gente possibilita aí realmente o contato zero e que também esteja presente no delivery. Então, acho que o bacana disso tudo é conseguir conciliar e acelerar esse momento e apoiar no final o estabelecimento e o consumidor na ponta. Então, de fato, existiu uma certa resistência, né, do próprio mercado, do nosso segmento, para poder absorver. Vocês perceberam isso, né, antes desse momento que a gente está atravessando? Sim, tem essa resistência tanto realmente do conhecimento das possibilidades, quanto até mesmo em achar que talvez uma integração eleve um custo dele, ele paga uma taxa a mais por essa integração. Mas a hora que você bota na ponta do lápis, o que você gera de benefício, de segurança, realmente de tirar trabalho manual, de conciliar automaticamente, cara, essa conta se paga aí fácil. Então, eu acho que o momento também, além de tecnologia, é para a gente otimizar, assim como a MIP colocou aí algumas tecnologias dela para estar na ponta aceitando e fazendo tudo isso. A gente é uma empresa complementar, então que apoia e pode, independente do adquirente escolhido, da tecnologia, fazer todo esse elo ou até mesmo colocar a nossa na ponta. Muito obrigado, viu? Vinícius, está contigo
Conta aí pra gente como é que estava aí, como que vocês estavam sentindo isso, o que vocês já tinham, né, de antes pandemia, se incrementou algo aí durante, enfim, ou se não, pelo menos qual era a resistência que você estava encontrando com o nosso segmento. Então, igual a Fernanda e o Otávio falaram, acho que é bem nessa linha mesmo. Aqui falando um pouco de autoatendimento ainda, a gente já viu um desafio, né, para poder quebrar essa barreira, igual eu tinha falado, porque o pessoal, os estabelecimentos viam muito a questão do autoinvestimento, né, nesse autoatendimento, né, que para mim isso volta muito forte agora com a reabertura dos estabelecimentos, né, que toda forma, seja o QR Code, o contactless, né, ou qualquer forma de pagamento que não tem uma pessoa ali na sua frente, eu acho que as pessoas vão estar buscando isso, né. E o que a gente fez foi tentar quebrar essa resistência de mercado. Então a gente já viu uma resistência no mercado com autoatendimento, pensando muito na questão do custo daquilo, né, e da tecnologia em si mesmo, do investimento e do tempo que aquele equipamento ficaria viável, não precisaria ser trocado. Então a gente veio nesse cenário, a gente veio com essa alternativa de modelo de negócio de locação mesmo, para poder mostrar para o estabelecimento que, se ele investir em autoatendimento, o custo dele é muito mais baixo, né, de mão de obra e de problemas, e é uma tendência geral, a gente vê isso até nas grandes redes hoje, né, o autoatendimento, a gente já vê isso lá fora há muito tempo, e aqui no Brasil já estava seguindo esse caminho, mas sempre com uma resistência grande contra o investimento e quanto já começar a utilizar isso, né? Será que faz sentido começar agora? As empresas não estão nesse caminho ainda, não vejo um movimento tão grande, né? Era o que eles falavam. E aí, falando um pouco mais agora do contactless, do pagamento por aproximação, QR Code, há 2 anos eu tive na China, né? A gente foi lá para montar uma fábrica nossa, que a gente tem de equipamentos, que é onde a gente faz toda a importação dos nossos toppings. E há 2 anos atrás o WeChat já era muito forte lá, né? Que é o aplicativo de pagamentos com QR Code. Então, assim, era tão diferente, porque quando você chega na China mesmo, dentro da China, o WhatsApp para, o Instagram para, o Facebook para e o WeChat toma conta, né? Lá eles não aceitam cartão de crédito. Se você quiser usar dólar, por exemplo, não aceita, você tem que ir num banco chinês, trocar pela moeda local. Tem estabelecimentos, inclusive, que nem a moeda em espécie eles aceitam, é só o WeChat. Teve um caso interessante que a gente estava numa praça lá e tinha uma pessoa pedindo, né, uma ajuda, sentado no chão, assim, com um QR Code. Então, assim, e o pessoal ia com o celular e fazia uma doação via QR Code. Então, a gente vê o tanto que outros países já estão muito evoluídos nessa área, né? A China mesmo, o tamanho, né, do país e os habitantes que tem, olha como é que ela conseguiu se comportar perante essa crise, essa pandemia, né? Ela tinha via QR Code em todos os terminais de trem, ela sabia exatamente onde a pessoa estava, todos os contatos que ela teve, se ela pediu um delivery, ela sabe quem que as pessoas que fez a comida, tinha a medição da temperatura. Então, assim, a gente vê que alguns países têm um movimento muito forte nessa questão tecnológica. E Estados Unidos e Europa, por exemplo, também, quando você vai, é só pagamento por aproximação, né? É muito difícil ver alguém digitando a senha, seja com Apple Pay ou seja com Google Pay. Então, eu acredito que o Brasil ele estava nessa tendência de já ir para o contactless, né? Apesar dessas resistências que a gente vê no mercado de tecnologia e de investimento, mas eu acredito que agora ele vai acelerar muito mais, né? Porque quando a gente voltar, já estamos voltando em algumas cidades e em alguns estados, vai ter uma busca maior por essa não aproximação, né? E falando um pouco também sobre várias opções que a gente tem hoje de QR Code, né? Já está tendo uma iniciativa de padronização para novembro agora, então acho que isso vai facilitar bastante para a software house e para os estabelecimentos também, né? E a MIP como uma parceira, como um sistema para poder controlar tudo isso, a gente tem integrações com alguns parceiros que estão utilizando hoje, mas muito ligado também no que está para vir aí, né, em novembro, para poder aceitar e dar esse suporte para o estabelecimento. É isso. Tá bom, legal. Muito obrigado. Bora lá, Fernando. Vamos. Queria pegar o ganho, você falou bastante também da China, achei bacana essa posição sua, né? O quão eles estão evoluídos lá, né? Independente do cenário e quanto eles começaram a retomada.
Puxando o assunto para o agora, né? Você vê alguma dificuldade? Vocês, tá? Vou jogar para os três, ver quem sentir a vontade de responder primeiro. Agora o momento está de como, né? É o dólar que está pegando, não é fraude que aumentou muito, proporcional às vendas. O que mais hoje vocês sentem de dificuldade nesse meio de pagamento que está? Olha para os três, tá? Quem quiser sentir a vontade aí de começar. Posso pegar o gancho aqui, Fernando? Só voltando um pouquinho e até recebi uma pergunta aqui direto para mim. E eu acho que faz muito sentido a gente ainda manter aqui. Rapidinho, pode ser, Fernando? Vamos, opa. Então, eu ouvi aí a Fernanda e o Otávio falando muito de duas coisas que me interessaram, que é a famosa integração e o tal do vários QR Codes em cima lá do balcão, da mesa, e seja lá como for, né? Então, isso eu acho que eram os dois principais e talvez os maiores, né, motivos do mercado não aderir tanto ainda, antes da pandemia, é claro, a esses meios de pagamento. E também tem aquela questão de segurança, né? Que a segurança do dinheiro está na mão de outras pessoas, enfim, ou mais dinheiro na mão de uma única empresa. Enfim, eu acredito bastante nessa questão de compliance aí, que foi uma grande resistência do mercado em relação aos meios de pagamento, né? E aí o Marcelo, da Bate de Latte, mandou aqui a dúvida dele, que é muito nessa linha, por isso que eu quis aproveitar, né? Então ele falou assim, ó, atualmente a nossa maior dificuldade é ter todas as formas de pagamento usando a modalidade contactless, que é o Google Pay ou o Apple Pay da vida aí, né? É possível a gente ter todas as formas de recebíveis, então cartão de crédito, débito, voucher, usando o contactless já, né? A preocupação dele é ter a segurança dos dados do cliente. Eu vou muito além. A gente já está preparado para colocar um food voucher ali dentro dos contactless? Não, porque eu ainda vejo essa grande resistência também de colocar um vale-refeição ou alguma coisa do tipo dentro dessas carteiras digitais. Em algumas, inclusive, tem dificuldade até de colocar cartão de débito, ou de alguns bancos, um banco que não cobra taxa, por exemplo, enfim. Como é que vocês estão vendo isso? E se a gente já tem uma solução para os vouchers? Porque no meio de restaurante, falando especificamente, isso é uma grande importância e talvez o maior número de transações é por ele. Bom, pegando o gancho aí, o Otávio está falando no ponto que você acabou de falar realmente dos vouchers aí, enfim, da integração. A gente realmente é uma tecnologia que consegue integrar tudo isso, né? Então, eu voltei lá atrás e falei integrar, conectar e simplificar. Então, através do nosso sistema, a gente consegue, sim, aceitar as bandeiras aí, enfim, os cartões, tanto débito quanto crédito, sem ter esse contato. E quanto ao QR Code, acho que a gente já falou um pouquinho do que vai vir mais para frente do Pix aí, mas o ponto já é uma realidade agora. Nós aqui na PayGo já trabalhamos com um QR Code integrado, então fazendo esse mesmo papel como se fosse um cartão realmente, independente, aí é só o meio, se é o crédito, se é o débito ou se é o QR Code, é o meio. O nosso sistema permite realmente que a gente faça essa integração e consiga comunicar direto com o software. Então, dessa parte de integração, sim, já é uma realidade, tá? Deixa eu só dar uma esticadinha aqui, então é bem rápido também. Quando a gente fala de meios de pagamento digitais, gente, fiquem à vontade quem vai poder responder isso, mas a gente tem alguma vantagem em torno das taxas dessas transações que o meio tradicional que a gente utilizava hoje? Já existe isso no mercado? De forma geral, vocês estão aplicando isso? Fernanda, Vinícius? Então, Robert, você está falando sobre a diferença de taxa do pagamento digital com o pagamento físico. Isso, se existe uma diferenciação, isso só para, de forma geral, todo mundo que está acompanhando, saber se existe essa diferenciação ou não. Isso aí é uma outra linha, trata-se o meio, como a gente estava falando, né?
como ele chega lá para pagar, independente se é QR Code, link de pagamento, cartão, enfim, independente do que ele utiliza lá, a parte de dentro, né, de dentro do PDV até a operadora adquirente, transita da mesma forma e não existe nenhum ganho específico com taxa para isso, para essas empresas, para os grandes ou... Quais seriam os benefícios, né, Robert? Se tem algum adicional aí sobre taxa. Bom, agregando um pouquinho aí, como eu falei, a gente trabalha com vários adquirentes, né? Então, realmente, existe adquirentes que têm taxas diferentes para e-commerce realmente e para o mundo físico. Só que vou dar um exemplo do link de pagamento para materializar isso, tá? Então, hoje a gente trabalha com link de pagamento de duas formas aqui na PayGo. Então, a gente tem um link de pagamento que ele é um formato básico, como se fosse o TEF. Então, o parceiro, o cliente vai lá e pega a sua afiliação e-commerce no adquirente e a gente faz essa ligação e consegue fazer toda essa comunicação com o link de pagamento através do adquirente que esse parceiro escolher. Ou a gente tem a nossa própria subadquirência, que a gente tem o nosso link de pagamento próprio. Aí, exemplificando o nosso link de pagamento próprio, ele tem as mesmas taxas do mundo físico, com um pequeno incremento, mas aí não na taxa, de setup realmente dessa transação para custear vários outros diferenças que a gente tem, que precisa ter um antifraude, enfim, precisa ter vários incrementos aí que o mundo digital é realmente bem diferente do mundo físico aí, e a gente fala de outros patamares. De taxa específica, a gente aqui na PayGo trabalha com a mesma taxa, mas tem um setupzinho, um valorzinho pequeno que a gente cobra, não vou entrar em detalhes aí, mas por esse modo dessa transação, tá? Mas falando de taxa em específico, a gente mantém o mesmo padrão aqui dentro de casa. Ou a gente dá a liberdade para que isso seja feito com cada adquirente. Complementando aqui também, eu acho que é bem esse cenário mesmo, que a ideia, a gente sabe que ainda mais nesse momento de crise, a questão aí da taxa é super relevante, mas quando a gente fala de link de pagamento, de próprio e-commerce ou um pagamento online numa app, por ser uma transação não presencial, acaba tendo um risco um pouco maior do que uma transação presencial, onde a transação é confirmada com chip, senha, então tem toda essa questão aí do antifraude, que é para ajudar a melhorar a segurança da informação. Então, até o Fernando tinha comentado, né, a questão, o que a gente viu de tendências aqui durante esse período, a gente viu hoje os varejistas realmente se reinventando, potencializando o delivery, né? Então, varejistas que nunca trabalharam no mundo online, indo para essa parte do mundo online, principalmente com app delivery ou com o próprio link de pagamento, vendas por WhatsApp, mas é um cenário totalmente novo, onde as fraudes, as tentativas de fraude acompanham também o crescimento. Então, existe realmente esse risco, e para aumentar a segurança dessa transação presencial, a gente também tem aqui essa questão do antifraude para proteger toda a operação e acaba tendo uma pequena diferença em relação a valores. E aqui na MIP, bem parecido com o que o Otávio falou, a gente faz esse meio de campo aí, né, com o adquirente, com o nosso cliente, e a gente como sub também tem uma tecnologia própria, então o que a gente faz é a gente abstrai a dificuldade ali, por exemplo, no link de pagamento, do cliente ter que decidir com qual adquirente trabalhar. A gente cria uma interface MIP, e aí a gente usa por trás o que está de melhor de taxa, né, como uma sub ali, e eu consigo dar uma taxa melhor para o meu cliente, já pensando também muito nesse ponto que o Fernando falou, né, da questão das fraudes. O movimento que a gente viu, assim que entrou a pandemia, foi as adquirentes todas pisarem no freio de antecipação, né, bloquearam a antecipação geral, porque não tem liquidez no mercado, né, então para buscar esse dinheiro no mercado está caro, e fora as fraudes, né, a gente viu muitas lives, por exemplo, onde pessoas iam lá e doavam 40 mil reais, falava o nome dele lá na hora, o Gustavo Lima, sei lá, alguém falava o nome dele lá na hora, e via lá e emitia um chargeback, né? Então, assim, as adquirentes, elas ficaram muito preocupadas com esse momento, porque é um momento também que está todo mundo recolhendo os gastos, né? Então, é um momento, assim, bem atípico, que ninguém estava esperando, e que eles mudaram um pouco o perfil, né, sobre como trabalhar esse dinheiro. Então, do nosso lado aqui, a gente
a gente teve boas negociações com as adquirentes e a gente conseguiu manter as antecipações, a gente conseguiu manter essas interfaces onde eu tenho uma taxa fixa, igual o Otávio falou, tanto para meio físico como para online, né? Tem toda uma inteligência aqui de chargeback, né? Que a gente já vem construindo desde 2015 por causa dos apps online, e aí a gente conseguiu manter essa funcionalidade bem na linha, assim, porque mais para frente vou falar melhor, mas a parte do delivery, ela está muito forte agora, né? Os nossos estabelecimentos todos, nossos clientes todos ligando, tipo, desesperado para a gente, falando, pô, eu preciso colocar meu estabelecimento, eu preciso vender e eu não posso abrir, como que eu faço? Eu não posso pagar essa taxa tão alta dos players que tem hoje, né? E a gente criou uma solução para isso, né? Para ele ter o próprio delivery dele, sem taxas abusivas e tal, e não cobrando mensalidade nesse momento para poder ajudar o estabelecimento, né? Para fazer essa venda. De forma geral, então, é o que, assim, a gente, né, independente da negociação individual que cada empresa, ou grupo, ou rede de lojas tenha com vocês ou com outras adquirentes, a gente pode dizer que se mantém dentro do mesmo número, né, de percentual que era tratado antes com as operadoras do meio físico, até por conta da segurança, né, para garantir toda essa retaguarda tecnológica que funcione, que acompanhe, né. Pode ser que no futuro isso evolua um pouco, mas eu entendi. Tá bom, muito obrigado. Acho que um push que a gente poderia falar, a gente falou realmente de taxa, falou em melhorar, falou um pouquinho de desconforto, acho que assim, o impacto realmente foi grande, né? E em mês e em autônomos foi um pouco menor, a gente vê que a recuperação é um pouco maior, mas em PME o impacto foi aí pegando o número da nossa base em torno de 60%, tá? Por outro lado, a gente vê o e-commerce crescendo muito. Aí, dados de e-commerce no geral, a gente vê que pagamento de conta aumentou cerca de 70%, cresceu muito a quantidade de pedido aí, e até mesmo novos compradores, aí pegando dados de mercado, cerca de 40% de crescimento em pedidos, quase 30% de novos compradores. Então, realmente, é um momento que as pessoas estão se reinventando aí. E a busca de pedido por alimento e bem de consumo cresceu bastante também nesse momento. Então, acho que 3 dicas aí fundamentais para todo mundo que está aí, que está ouvindo, basicamente, cara, otimizar o seu negócio realmente, tentar ter mais lucro de alguma maneira e ter esse lucro não é realmente em aumentar em uma margem, enfim, é tentar realmente segurar o ponteiro e gastar menos, buscar eficiência, e realmente que isso fique perene, não só nesse momento de quarentena. Acho que outro ponto importante é digitalizar. A gente está falando aí bastante de digitalização, então realmente colocar sua vitrine da porta para fora, né? Então, a gente está divulgando da maneira correta, a gente está chegando no consumidor de maneira correta. A gente sabe que quase 90% dos pagamentos ainda no Brasil são físicos. Então, é um momento que a gente também tem que aproveitar essa onda e fazer algo para sempre. Então, se pergunte, você está pronto para vender remotamente? Você está pronto para o seu delivery? O que é importante acontecer e o que é importante você investir para receber com segurança? E acho que o último ponto aí para fechar, acho que é reinventar-se, né? E quando a gente fala de reinventar, realmente você já ajustou seus processos para essa nova realidade? Então, realmente você tem um parceiro de meio de pagamento ideal para isso? Então, às vezes a gente até fala aí, ir mais pro não físico, aumenta um risco de chargeback, falamos de alguns assuntos aqui, mas realmente tenha alguém que possa te apoiar e que você confie do seu lado para minimizar todo esse risco e você conseguir ser mais perene e conseguir fazer as coisas com mais sucesso daqui para frente. E é algo que veio para ficar realmente. Bacana, Fernando. E eu estava aproveitando aí o gancho, esse crescimento exponencial que a gente teve agora, né, essa de pagamentos online, como que vai ser isso agora? A gente vai continuar a ter esse crescimento? Você vê um crescimento não tão avançado, isso vai parar, ou tipo, não tem o pagamento online, eu devo entrar agora ou não? Como que você vê isso desde um pequeno empresário, loja, um faturamento de, talvez 20 mil mês, até eu estou falando de uma média empresa. Como que você vê isso de crescimento para investimento nessa área?
Hoje a gente está falando muito aqui do novo normal, né? Então, mesmo com a gente está caminhando para voltar à abertura gradativa, mas eu acho que algumas coisas vieram para ficar, né? Até algumas dificuldades que a gente escutou de feedback de alguns clientes. É complicado fazer um pagamento online. Eu tenho receio. E no atual cenário, eles acabaram tendo que se adaptar e vendo que é uma coisa que não é aquele bicho de 7 cabeças. Então, algumas pessoas que tinham algum receio de usar alguma forma de pagamento online vão começar a se adaptar para continuar usando essa forma de pagamento. E mesmo com a abertura da retomada, vai ser uma abertura gradual, vai ser um público menor. Então, o que a gente sentiu? No começo, muitos clientes preocupados que não tinham outro canal de atendimento sem ser a loja física, um delivery muito tímido, começaram a investir no delivery. E começaram a entender um pouquinho mais desse processo, desde da parte de logística, a parte de pagamento, a parte de atendimento, a parte desse mundo online, tentativa de fraude, chargeback, informações que eles não tinham conhecimento. Então, agora, assim, o que a gente vê de tendência é que os dois mundos vão conviver. Então, vai voltar, lógico, a presença em estabelecimentos físicos, mas o online veio para ficar, até para aquelas pessoas que tinham algum receio, alguma restrição, acabaram tendo que se adaptar. Então, a gente vê isso como uma tendência que veio para ficar e com algumas mudanças, né? Então, a gente imagina, quando a gente voltar no restaurante, usar mais os pagamentos online, a parte do mobile theft também, a maquininha pagando na mesa, pagamento por QR Code, tecnologia de aproximação. Então, e isso dando uma acelerada na própria adesão dos varejistas e a evolução tecnológica também, que está acompanhando esse movimento. Eu acho que é importante também falar que o pagamento online, ele é uma realidade já, né? Ele foi antecipado, esse processo de adesão dele, né? Igual a Fernanda mesmo falou, muitas pessoas que achavam que era um bicho de 7 cabeças, muito complicado, viu que é simples, né? Acho que o papel principal e segurança principal está mais do nosso lado aqui como o sub adquirente ou como software house, para poder tentar dar uma segurança para os estabelecimentos de que os clientes deles podem usar, que é seguro sim, né? Isso, um trabalho junto com os adquirentes, mas eu acho que mais que isso é pensar que vai voltar, né? E vai retomar. E o brasileiro, ele tem um pouco já do jeito dele, de como que ele, né, tem os seus costumes. Eu acredito que o pagamento online vai manter, mas o cara vai voltar para o estabelecimento. E eu queria puxar aqui para falar de autoatendimento, mas não o autoatendimento de totem, não, mas o autosserviço como um todo. Então, acho que o próximo ponto que a gente for falar durante a crise agora, né, o que está acontecendo, a gente falar um pouco mais de como vai ser a experiência do cara dentro do estabelecimento, né, porque eu acho que eles vão querer voltar para restaurantes, as pessoas vão querer voltar, apesar da quantidade menor de pessoas dentro do estabelecimento, mas como que vai ser a ação dele ali dentro? Ele vai sentar, ele precisa conversar com alguém, ou ele pode ter um tablet na mesa, né, igual a MIP tem, que ele já faz o pedido, ou então pode ter um QR Code na mesa que eu leio no meu celular e pelo app da MIP mesmo eu já peço, já imprimo dentro da cozinha, e aí no final eu pago minha conta e saio sem precisar ter nenhum contato. O único contato que eu tenho ali é receber o alimento de um cara que está todo protegido e seguindo, né, todas as seguranças que acredito que em outras lives, né, em outros webinars vocês já falaram, mas a gente manter aquela experiência de sair com amigos, divertir, ir no estabelecimento, mas manter a segurança e dar segurança, né? Depois eu vou terminar por aqui, mas depois eu falar até o plano de retomada que a gente está tendo aqui em BH, que a gente está ajudando alguns estabelecimentos para ser aprovado na prefeitura. A gente criou todo um plano para poder ajudar eles e mostrar que dá para voltar sim, mas com segurança. Show, ótimo, maravilha. Otávio, quer dar um depoimento? Não, acho que é isso. Eu acabei iniciando aí a sessão falando um pouquinho. Acho que o push é realmente aquelas 3 palavras que eu falei: otimizar, digitalizar e se reinventar. E a gente tem condições e tem dentro do nosso portfólio muita alternativa para isso. Então, é entender a realidade de cada ponto de venda e sempre com responsabilidade ajudar para que a gente saia dessa quanto antes. Ótimo. Teve uma dúvida aí também, né, Fabio? O pessoal
tá elogiando, né, pelas taxas, né, algumas taxas exorbitantes que alguns marketplaces acabam cobrando, né, e aí o elogio é para todos, né, todos estão no mesmo barco, né, cada um com um reminho, vamos todo mundo remar junto. Acho que é bacana essa parte de antecipação que vocês fazem, que vocês fizeram isso. Tipo, o comerciante é fundamental, fluxo de caixa é essencial para o negócio rodar. E juntando a isso, Fábio, não sei se você concorda aí comigo, mas tem a parte de integração, né? Talvez o pessoal fale, beleza, e aí, chega o forma de pagamento, não chega 100% integrado, não, 90%. Quer dar algum complemento aí, Fábio, também, se quiser alguma coisa? Eu acredito, eu sou um cara que compra a ideia de integração, porque eu até gosto de sistemas unificados, mas eu acredito que o futuro e o mundo são das integrações, tá bom? Na minha opinião, o maior problema nosso sempre vai ser esse ponto, porque a gente está falando de 2, 3 sistemas que não são da mesma estrutura e que eles precisam se conversar de alguma forma. E aí é um pouco até do que o Alexandre mandou aqui, né? Até ele elogiou as taxas e falou que os estabelecimentos eles preferem, né, que não ter contato com a maquininha e trabalhar com essas formas de pagamento digital, né? Mas o grande ponto disso, que fica o meu receio, é justamente na parte da integração. Como é que a gente faz de uma forma segura, de uma forma rápida, de uma forma sem o retrabalho? Porque o que a gente tem hoje, por exemplo, de meios de pagamento via QR Code, vários prismas em cima do balcão ou da mesa do estabelecimento, e aí o cara paga por ali, o próprio cliente digita o valor, e aí isso tem que levar para o caixa vai ter que dar baixa, o caixa vai ter que acessar um site para validar se aquilo realmente foi pago ou não, para depois ele baixar. Então, está começando agora um movimento para integrar tudo isso, para fazer com que isso seja um pouco mais automático. Então, esse é o meu sentimento, né? Será que a gente consegue fazer isso com todas as frentes? Porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? É aquela desconfiança ainda de alguns estabelecimentos de deixar o dinheiro na mão de uma outra empresa, mais uma empresa, né? E, além de tudo, ter esse retrabalho internalizado para dentro de casa, né? Sem contar a segurança lá que o Marcelo falou também. Então, qual que é a movimentação que todos vocês dessa frente de meios de pagamento, da própria MIP também, que oferece o autoatendimento, o que vocês têm trabalhado para tentar minimizar esse retrabalho que a gente tem hoje com essas novas formas, para a gente poder começar a adaptar isso no restaurante de uma maneira mais fácil? Porque ele já tem tanta preocupação ali da operação, imagina num grande movimento ali de uma sexta-feira, 1h da tarde ou 8h da noite, imagina um restaurante tendo que fazer todo esse fluxo dentro da operação, né? Então fica complicado da gente garantir todas as pontas sem a integração, sem essa inteligência que precisa vir do sistema. Então, o que vocês estão montando, o que vocês já têm aí para poder ajudar a gente quanto a isso? E uma outra ponta que eu perguntei anteriormente, mas a gente acabou direcionando para as taxas, essas novas formas de pagamento, elas precisam contemplar os food vouchers. O Alelo, o Vale Refeição, todos os food vouchers que a gente tem. Porque grande parte, pelo menos na parte de alimentação, de food, né, de restaurante, é pago com essas bandeiras, né? Então, o que a gente está movimentando aí? O que vocês estão movimentando já hoje, pensando na retomada e na pós-crise? Fabião, acho que bacana esse push teu, falando aí de meio de pagamentos da nossa empresa, realmente da PayGo aí, isso já é uma realidade para a gente, tá? A gente já faz isso com os principais QR Codes de mercado. E a gente vai caminhar para cada vez mais aumentar o nosso portfólio, até chegar em novembro aí no Pix, fazendo isso no Pix também. Então, a dica que a gente dá aí é centraliza na PayGo que a gente consegue fazer tudo isso, cara. A gente em uma única máquina, com o nosso sistema de integração, a gente consegue ir direto e conversar direto com o software de gestão aí, seja crédito, seja débito, seja o próprio voucher, o QR Code. E eu acho que, além de tudo, não é realmente uma barreira somente para o QR Code, né? Restaurante como um todo ainda utiliza muito o POS desintegrado.
Então, a principal dica que a gente dá como empresa e como realmente inovação dentro do meio de pagamento, em um único só lugar aqui, a gente consegue integrar tudo isso, conectar e simplificar a sua vida aí, como varejo e como restaurante. E aqui do lado da MIP, a gente também tem a integração com os maiores players hoje, né, de QR Code, e acho que focado muito no Pix, que vai unificar tudo. Então, assim, QR Code cada dia aparece um, então, assim, é um trabalho grande do nosso lado de integração para poder tá fazendo isso. Imagina recebendo tudo isso de forma automática, Fábio, igual você falou, sem ter que a pessoa do caixa ter que ir lá e confirmar a venda, né? Então, na MIP a gente consegue processar isso também automático, trabalhar com o esquema de multiloja, fazer as liquidações certas, né, para cada estabelecimento. E eu acho que o principal foco, acho que surgindo várias oportunidades, né, vários meios de pagamentos novos, igual a gente está falando, é a questão do omnichannel, né, que acho que o principal para o estabelecimento é ele ter um canal único, independente do ponto que eu estou trabalhando ali com o meu usuário final, seja do jeito que ele goste mais, porque a gente tem vários perfis de cliente. Tem um cara ali que gosta de ir no estabelecimento e não quer conversar com ninguém, então ele vai no totem, ele vai e resolve tudo no celular dele. Tem um cara que gosta de tecnologia e vai no celular, mas tem um cara também que quer um meio tradicional, que ele quer uma conversa tete a tete, ele quer conversar com o garçom, ele quer perguntar do vinho. Então, assim, o principal desafio como sistema, como solução, é conseguir integrar todos esses canais numa única plataforma e integrado, né? Então, tem muitos lugares que trabalham com um player de delivery, um outro player de pagamento de link de pagamento, outro de QR Code. Enfim, quando ele vai tentar juntar tudo, ele tem uma operação muito grande, né, e um custo muito grande. Então, na MIP, a gente tem tudo isso integrado. Então, se o cara está na mesa, por exemplo, num restaurante, onde ele já vê o cardápio bem bonito, assim, com as fotos grandes e tal, que ele já pede ali na hora, já imprime dentro da cozinha, e na hora ele vê o consumo dele em tempo real, na hora de pagar, ele já abre um QR Code que ele pode pagar via app MIP ou via outros apps também, unificado, ele consegue pagar ali, ele escolhe o meio de pagamento dele antes, e aí ele faz todo o processo, todo o pagamento. Ou então o cara, não, o restaurante não quer investir em tablet. Ele tem um QR Code na mesa, onde eu posso ler pelo app MIP e eu consigo ver o cardápio ali, como se fosse um delivery normal, só que eu estou no estabelecimento e ele já logou na mesa, né? E aí eu faço todo o meu consumo também, então não preciso nem ter o tablet. Com o celular na mão, então não tive contato nenhum, meu próprio celular, e aí eu vou, já faço o pedido, já imprimo na cozinha, tudo integrado, e ali eu já faço o meu checkout transparente no meu cartão que já está cadastrado no app. Então, assim, a gente criou todas essas soluções pensando exatamente nesse tanto de canal para poder ter uma gestão única, né? Então, com o sistema da MIP, você não precisa ter vários integrados, você não precisa ter uma TF integrada, você não precisa ter um outro sistema, você não precisa... Você consegue unificar tudo num sistema só, né? E acho que isso é muito importante para o estabelecimento, porque nessa retomada agora, ele vai ter, como eu disse, um número menor de pessoas dentro do estabelecimento, então, como que ele vai fazer para vender mais, né? Acho que é esse o grande desafio, como que ele consegue, nesses 30% de ocupação, chegar no volume de venda que ele tinha pré-crise. Né? Então, por exemplo, como eu estava falando... e com o menor número de pessoas também atendendo, né, cara? Não exatamente. Só vender mais, vai ter menos gente atendendo, porque é o cenário, não tem o que fazer. É o cenário. E aí, inclusive, tem um cliente nosso, que é um cliente grande aqui de BH, que ele montou com a gente todo um projeto para a prefeitura para conseguir provar que ele consegue abrir, né, com menos risco possível. Então, vai desde um sistema que a gente tem de agendamento de entrada no estabelecimento. Então, por exemplo, eu estou em casa, eu quero ir ao estabelecimento, pelo app eu já vou e falo, eu quero ir, são 2 pessoas. Eu já entro numa fila de atendimento e ele já me fala em tempo real qual a minha posição na fila e quanto tempo que falta para mim, uma previsão de quanto tempo que falta para ir. Então, vamos supor que ele fala 40 minutos. Então, eu não preciso, igual a gente vê em shopping, que você fica, sei lá, 1 hora no shopping esperando, né? Então, para poder entrar no restaurante. Você já faz isso de casa e faltando 10 minutos você já chega no estabelecimento. Sua mesa já vai estar lá pronta, te esperando. Você entra sem contato nenhum, senta na mesa. Eu posso usar meu celular, eu posso usar o tablet de mesa, não tenho contato com nenhum atendente, faço meu pedido, estou ali tomando um vinho, conversando, divertindo, e no final eu pago minha conta sem ter nenhum contato de novo e saio. Então, a gente montou esse projeto, foi até na prefeitura que teve BH e Nova Lima também, e eles viram que faz sentido. Então, a MIP, ela atende de ponta a ponta, né? Desde esse agendamento e reserva até o final do pagamento, com totens de atendimento e diminuindo o custo. Então, um cara ali que tinha
Esse player, por exemplo, a gente tinha, se não me engano, quase 50 garçons, ele diminuiu para 10 garçons agora, né? Porque ele já tá reabrindo. E ele sabe, por causa do custo. Então, se meu faturamento passa para 30%, meu custo tem que, no mínimo, também diminuir 70% ali, né? E chegar nesse mesmo nível para ele conseguir, pelo menos, tá equilibrado com o que ele tinha antes. E a ideia da MIP é, com as soluções que a gente tem, fazer o cara vender mais, otimizando o máximo possível dos custos ali que ele vai ter dessa retomada, né? Show de bola. Legal essa experiência de ponta a ponta, Vinícius. Bom, muito bom. Depois você deixa os seus contatos aqui. Bom, no final vai ter aí um encerramento. Sim. Mas a gente passa os contatos para a galera que tiver interesse aí, porque eu acho que eu achei bem bacana. Legal, Fabi, a gente passa o site depois, rede Fabi social. Não, perdão. Perdão, é Fernanda. Falei Fabi, tô viajando. Fernanda, você queria falar alguma coisa aí? Vou falar um pouquinho em relação a essa parte aí de integração, né? Hoje a Lynx, a gente fala que a gente tem dois pilares, toda a parte de softwares de gestão e nós como meio de pagamento. Então, falando aqui como meio de pagamento, nós temos integrações nativas, né, com softwares de gestões da Lynx, mas quando a gente fala de meio de pagamento, a gente também fala que nós somos agnósticos. Então, nós podemos nos integrar também com outros softwares de PDV, com outras plataformas de e-commerce, que isso já acontece. E falando específico aqui do QR Code, já está em curso essa padronização do Banco Central de único código de QR Code, mas além de desenvolver uma solução que ela é única no mercado, que é padronizar o leitor de QR Code. Então, por mais que existam integrações, até pelo próprio TEF, que nós temos também, esse QR Links, ele, em um único padrão de QR Code, numa única plaquinha ou um único código gerado na tela, a gente consegue se comunicar com todas as carteiras digitais que estão conectadas ao nosso hub. Então, isso a gente pode fazer também por API. Então, até essa integração já é nativa com os nossos softwares de PDV, mas a gente também consegue estar integrando com outras plataformas. Isso tanto olhando para o mundo físico quanto o mundo online. E isso vai auxiliar também o varejista na parte de conciliação. Ao invés de ele receber um extrato de cada uma das carteiras, ele vai receber um único extrato da Lynx para depois ele estar evoluindo para a questão de conciliação. E um outro tema que foi falado aqui também, essa questão dos vouchers, né? Os vouchers têm algumas particularidades, sim, mas a gente percebeu, a gente já estava em conversa com vários deles, até por conta da própria subadquirência da Lynx, a gente percebeu uma evolução bem grande na parte de integração. Então, hoje, os vouchers é uma negociação de cada uma das carteiras digitais com eles, para eles poderem serem armazenados dentro dos apps e dentro também dos gateways de pagamento. Então, são dois movimentos que ainda não é 100%, igual hoje, por exemplo, a gente consegue atender débito, crédito, mas está evoluindo mais rápido. Então, isso acho que tem uma tendência de ser uma única forma de pagamento, ser transparente e ser aceito em todos os meios, seja no estabelecimento físico, seja no QR Code, lá na carteira digital, seja num app delivery, numa plataforma de e-commerce. Então, a gente consegue atender olhando esses dois cenários. Legal. A disrupção está aí, né? Acho que o facilitador aí são todos vocês. Acho que isso é bem bacana. Está muito mais simples, né? Mesmo tendo um PDV ou não, eu posso fazer adquirir isso, fazer uma implementação. Pelo que eu entendi, os três estão super abertos aí a fazer desse formato, certo? Exatamente, para ganhar eficiência e produtividade, né? Se nós temos uma solução que vai dar mais trabalho de gerenciar do que ganho de produtividade, né? Então, esse é o desafio. Aí não é solução, né? Aí não é solução, né? Aí não é solução. Bom, estamos caminhando aqui para o final, gente. Eu vou deixar aí uns minutinhos para cada um. Opa, fala aí, Vinícius. Posso só pegar um gancho aqui de uma pergunta que eu vi no chat, do Alexandre Jatobá. Vou ler aqui rapidinho, ele está falando: qualquer resposta às taxas exorbitantes das cobradas pelo cartão do iFood, Uber Eats e tal, entre outros, é muito bem-vindo. E a maioria das pessoas prefere para não ter contato com as máquinas. Essa foi o que o Fernando falou que está elogiando aí qualquer resposta às taxas. Se quiser complementar alguma coisa, quiser, pode complementar. Não tem problema, porque agora que eu vim aqui falando exatamente sobre o delivery, porque, só para falar da solução que a gente criou de delivery nesse momento, porque quando eu citei lá que os nossos clientes eles estavam buscando alternativas de delivery, né?
E aí a gente, nessa pandemia, a gente criou o MIP Food, e a nossa ideia foi exatamente essa, foi apoiar esse cara que está precisando nesse momento e com a taxa muito alta, né, por parte desses players que tem no mercado. Então, a gente criou a experiência tem tudo que os outros players têm, a gente tem o controle e gestão também de motoboy integrado, e a gente não cobra a nossa taxa, se eu não me engano, hoje está menos de 10%, né, e é uma taxa bem menor, e já tem toda essa tratativa. Inclusive, a gente não está cobrando mensalidade nesses momentos de crise, né, durante o período de crise, a gente isentou mensalidade para ajudar esse pessoal também que está querendo vender e não tem muita alternativa, né? Só para complementar a resposta. Obrigado, Vinícius. Valeu, cara. Bom, o Fábio falou, agora a gente está partindo mesmo, né, para os momentos finais aí. E, Fábio, a ideia agora é que cada um dê o seu recado aí de forma geral, né, que vocês quiserem deixar aí de mensagem para todo mundo que está aí acompanhando, para os restaurantes. Eu só vou fazer uma perguntinha antes. Como que vocês estão enfrentando a questão de infraestrutura dentro das lojas, quando o pessoal pede, fala, poxa, eu quero colocar QR Code, eu quero colocar link de pagamento, eu quero fazer tudo com vocês. Mas e aí, quando vocês pegam um projeto desse, vocês chegam lá no restaurante, ou que seja uma rede ou não, mas isso funciona? Tipo, vocês conseguem dar os passos adiante ou vocês encontram muita dificuldade na parte de infraestrutura e aí requer que a pessoa acabe fazendo investimentos aí em paralelo? Eu acho que dessa parte realmente de integração aí, como eu disse anteriormente, a Paygol está integrada com 80% do software de gestão no mercado. Então, basicamente, para conversar aí, provavelmente os principais softwares de gestão já estão integrados. E caso não tenha, a gente tem toda uma equipe de relacionamento com o desenvolvedor, com o canal, que pode realizar isso. Então, nossa missão realmente é simplificar a vida do restaurante. Então, que isso seja fluido e transparente para ele. Tá bom. Então, essa comunicação vem muito pelo canal, realmente, e aí a gente teria que estar integrado com o canal para conseguir fazer toda essa comunicação aí com o software de gestão dele. Ok. Só complementar. Pode falar. Posso falar? Pode. Um movimento que a gente vê também, até nesse momento, o que está vindo muito para a gente de estabelecimentos, além da parte de pagamento, é sobre a liquidação desse pagamento, né? Acho que vocês já ouviram falar de split de pagamento, que é quando a gente consegue fazer divisão dos pagamentos. Isso ocorre muito, né? A gente está com muitos clientes e estabelecimentos que estão nesse caminho. Por exemplo, tem um cliente nosso que chama Mercado da Boca, em BH, que ele fez? Ele pegou os melhores restaurantes de Belo Horizonte e colocou tipo numa praça de alimentação. É como se fosse uma praça gourmetizada, né? E aí tem um restaurante bem legal. Então, geralmente, sei lá, eu quero sair com meu namorado, quero ir num lugar legal, ela quer ir em outro. E aí, tipo, você tem um estabelecimento, você tem um lugar onde tem tudo isso junto, é bem mais fácil. Então, foi um sucesso muito grande aqui em Belo Horizonte. E hoje eles usam o sistema MIP, né, para poder fazer toda essa gestão, porque qual que é o desafio? Lá ele tem um totem onde tem o cardápio de todo mundo no mesmo totem, né? Então, ele escolhe lá, eu quero comer no restaurante X, ela quer comer no outro restaurante. E aí a gente faz um pedido só, é um pagamento só, eu não tem que ficar indo em dois lugares. E aí, quando ele finaliza o pagamento, eu já faço o split para o restaurante X e para o outro restaurante. Então, o processo é muito simples. Inclusive, ele já imprime um cupom eletrônico, que é a NFCE, na hora de cada restaurante. Então, assim, eu não conheço outra solução no Brasil hoje que tem isso, que tem toda essa plataforma, já entrando também quando a parte de franqueador, a parte do royalty, né, que é um desafio também para esse pessoal, que é a cobrança desse royalty, geralmente em boleto, e ele tem vários desafios para conseguir receber isso. Então, a gente já faz o split também dos royalties. Então, ele configura tudo no sistema, inclusive da parte de dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho um franqueado que ele vendeu em dinheiro, vendeu o valor X, o royalty é o percentual X, ele já calcula isso e já faz a transação automática para esse cara. Então, ele não tem que gerar boleto nem nada, eu já tiro na fonte do processamento do pagamento, né? Então, e na praça de alimentação, pode ser um totem. Então, pensando lá numa praça de alimentação de shopping mesmo, né? Do Girafas, do Pizza Hut, onde eu tenho que ir lá num totem e comprar. Se eu tenho um totem já no meio da praça de alimentação e eu compro por ali, ele já imprime dentro do estabelecimento. A MIP tem API de uma API aberta para integração também, e a gente integra também com os outros sistemas, mas
no momento mais simples, ele poderia simplesmente fazer o pedido e já imprimir lá dentro. Então, assim, a gente diminui o custo, né, e fica bem mais rápido para o cliente final. E se o cliente final não quer ir no TOT, ele usa um QR Code, ele pode usar o MIP Food mesmo, e ele já compra tudo ali. Então, sei lá, vai uma família almoçar, eu não preciso cada um ficar numa fila, eu já compro tudo ali no app, já escolho o lugar que eu quero sentar, que é um desafio também em shoppings muito cheio, e ali já sei o momento que o meu pedido tá pronto e já vou lá e busco na hora, né? Então, eu acredito que essas praças de alimentação vai ser muito comum, porque você pega, tipo, 5 restaurantes e divide o custo total do estabelecimento, né? Então, você não tem um custo muito grande de aluguel, de infraestrutura, e é um movimento que está acontecendo aqui em BH e a gente vê que está funcionando muito bem. Vale para delivery também, Vinícius? Esse split também de pagamento? Vale para delivery também. Então, no delivery a gente consegue fazer o split também, de acordo com o estabelecimento. É muito comum, alguns estabelecimentos que a gente trabalha, de ter o split por produto, né? Então, tem um produto que é do cliente, de um estabelecimento X e um outro produto, na mesma compra ele já faz esse split. Então, é uma compra unificada por parte do cliente final, né? Show de bola, gente. Legal. Eu acho que a gente falou aqui bastante de ponto a ponta, aí, só para fechar esse ciclo. O Vinícius trouxe algumas experiências que em muitos momentos a gente acaba sendo complementar aí. E o Vinícius, até dentro da solução dele, usa um TEF e a PayGo também faz toda essa integração através do TEF. Acho que de experiência de ponta a ponta que a gente falou, acho que um ponto bacana aí, assim como o Vinícius colocou, a gente também consegue realizar aí dentro da PayGo esse split aí para franquia, tá? Então, dependendo da operação, a gente tem que entender basicamente as regras aí, tudo para conseguir, num cronograma, implementar isso a 4 mãos, mas a gente também consegue realizar e trabalhar com esse split que ajuda realmente aí, dependendo da operação, a realizar um dia a dia mais fluido, né? E aí, acho que para chegar na última ponta também, algo interessante que a gente tem dentro de casa também, é a parte de banking, né? Porque na ponta a gente também hoje tem uma economia que dá para trazer para a mesa e para a conversa, que pode ser feito do lado do banco também. A gente sabe que no ano passado, um estudo de mercado, aí, cerca de R$700 foram gastos de tarifas bancárias aí. Então, PayGo fazendo parte de um grupo, a gente consegue colocar nosso meio de pagamento dentro de um domicílio do banco do C6, que já nasceu aí realmente com algumas vantagens. Ele é um banco múltiplo, como qualquer outro, mas a gente consegue ter uma inovação, uma competitividade nos produtos muito grande. Então, é um banco que já nasce sem tarifa para TED, sem tarifa de conta, sem tarifa de saque. Então, nesse momento que a gente está realmente olhando para o bolso aí e tentando otimizar, acho que a gente consegue fechar essa experiência de ponta a ponta dentro de casa, até mesmo na ponta do banco aí, e poder agregar mais esse ganho aí para quem está ouvindo a gente aí. Eu acho que essa desbancarização que a gente tem passado aí, essas fintechs que têm surgido aí, né, Otávio? Eu acho e acredito bastante que isso vai ficar mais flexível cada vez mais, né? Não vai ter muito para onde fugir. Não vai ter muito para onde fugir. Bom, gente, então, Fernanda, vou começar por você, então. Fica à vontade aí, como é que a gente encontra você, a Links, como é que a gente pode entrar em contato com alguma dúvida específica do produto. Vai lá, todo seu. Obrigada. Então, gente, eu vou agradecer aí a audiência, a participação. Acho que o conteúdo foi bem rico, né? A gente tendo a visão aí do mercado, das empresas. Acho que está todo mundo bem alinhado, né? Para onde a gente precisa ir nesse novo normal, quais vão ser as tendências, os comportamentos, né? E reforçando aqui a posição da Links, está apoiando os varejistas neste momento. Eu acabei não comentando, qual era mais meio de pagamento, mas eu vi que tinha algumas dúvidas aqui no chat. A Links também tem o App Delivery, que é um app que é um white label, onde o próprio lojista pode personalizar, criar o app dele com a marca dele, sem essas taxas maiores que o iFood e outros aplicativos cobram. Né? Então, desde uma solução de um app até uma solução de uma plataforma, o QR Links, a única interface aí com as principais carteiras digitais, link de pagamento,
também vi aqui uma pergunta falando de escola, né? Então, pensando assim nas várias faixas etárias, um link de pagamento que, de repente, mandar para os pais no final do dia ou no começo do período com o consumo dos alunos, ou um próprio QR Code para os alunos que já têm um celular, né? Pensando em escola, que a gente está vendo que tem bastante oportunidade. O próprio mobile, né? A gente fala muito no novo normal, vai ter fila, não posso ficar na fila, distanciamento, então o check-out mobile mesmo, não só a maquininha, né? A maquininha com uma aplicação que imprime um cupom fiscal para poder pagar na mesa, evitar as filas. Então, a gente consegue ter todo esse portfólio, essa experiência aí de compra para o cliente nesse novo recomeço. Meu e-mail é fernanda.borges@links.com.br, também no fernanda.borges no LinkedIn. Estou à disposição aí do que vocês precisarem para a gente tá evoluindo, tendo outras conversas. E, de repente, a gente está super aberto também para desenvolver projetos, customizar, entendendo aí o momento e as particularidades de cada uma das soluções. Obrigado, Fernanda. Otávio, todo seu. Opa, vamos lá. Bom, eu queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo aí, colocar à disposição. Meu e-mail é octavio.neto@paygo.com.br, LinkedIn Octavio Neto também, tá bom? E aí, só para fechar, acho que a gente está aqui realmente para apoiar e ajudar o varejo nesse momento. Então, conte com a gente, para o que você precisar, a gente pode te ajudar nessa experiência realmente de ponta a ponta, e conte com a PayGo para isso, tá? Então, nosso principal objetivo é deixar você antenado, procure alguém que você confie para estar com você, uma empresa de meio de pagamento realmente que te gere esse conforto e essa confiança e que simplifique realmente sua vida nesse momento e te ajude a focar no que você precisa focar, que é o seu negócio. Obrigado, Otávio. Vinícius. Eu vou só responder aqui o Lucas no chat, que a Fernanda até falou um pouquinho sobre isso, rapidinho, sobre a questão das escolas, né? Como que será o retorno da escola. A MIP, ela tem muitos clientes que são cantinas de escola, a gente está nos maiores escolas de BH, tem muito cliente no Sul também, e inclusive o Marista, ele está retornando lá no Sul, na semana que vem, e a gente desenvolveu para eles como se fosse um delivery de sala de aula. Então, como que funciona? Eles usam o MIP Food dentro da sala de aula e o próprio aluno já faz o pedido do alimento, porque eles não vão abrir para recreio, né? Então, eles estão retomando, mas com algumas regras, e ele faz o pedido de dentro da sala de aula. E aí, o próprio pessoal da cantina vai lá e entrega com o nome de cada um que pediu certinho, e a gente já desconta do cartão do aluno que eu tinha mencionado anteriormente, que é aquele cartão que o pai coloca o crédito, né? Então, foi assim que eles viram a retomada das escolas. E só mais a resposta do Alexandre aqui, que ele perguntou se a MIP ela tem um aplicativo tipo iFood. A gente começou com um link de uma loja, um web app, né, que a pessoa abre pelo app, pela uma página web, aí qualquer browser, ele é responsivo como se fosse um app mesmo, e agora a gente está lançando, nesse próximo mês, o aplicativo MIP, focado no food, para poder atender essa demanda que a gente viu que é recorrente dos nossos parceiros que já estão utilizando a plataforma. Para finalizar, então, eu queria agradecer todo mundo pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre esse cenário que a gente está vivendo. Né? Esse momento de pandemia, assim, eu sei que é um momento muito drástico, principalmente para os empresários, né? Mas eu fico tentando sempre ver o lado bom das coisas. Então, pelo menos aqui para a gente, foi um momento de muito aprendizado também. Foi um momento de reinventar e ver como é que a gente é forte, né? De como que a gente consegue superar isso. E essa pandemia vai passar, claro, né? Tudo passa. E pode ter certeza que a MIP está aqui para estar preparada para atender vocês e se preparando cada vez mais para levar tecnologia e inovação, né, para ajudar vocês aí de ponta a ponta, para poder, nessa retomada, nesse desafio de retomada. E queria agradecer a todo mundo. As nossas redes sociais é app.mip, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, no Facebook. O nosso site é mip.cloud, ou então mip-app.com. E se quiserem mandar um e-mail também, comercial@mip, né, _vp.com, e minha rede social, Vinícius Mar, no Instagram. É isso, obrigado a todos. Show de bola, Vinícius, obrigado, cara. Robert, Fernando, vocês têm algum comentário, alguma consideração?
Eu só quero agradecer aí o time que estava aí hoje, é muito importante, a gente vem discutindo, eu internamente aqui em casa, né, na Pizza Hut, Bob's, KFC, enfim, a gente conversa com outras pessoas também de outras redes ou marcas, né, ou até empresários menores que estão sempre consultam, perguntam alguma coisa para a gente está no apoio aí da NR também, e eu queria só agradecer isso para você, agradecer vocês a participação e reforçar que o que a gente discutiu aqui é o que está todo mundo agora falando, como eu estando dentro da loja, tá? É tudo que a gente espera, conseguir colocar o mais rápido possível isso para dentro da operação e cada um tem a sua, já está andando aí, né? Tem dezenas de pessoas que já estão andando com isso e tem mais centenas de milhares que estão entrando. Muito obrigado de novo por participarem. Agradeço aqui o Alberto, que não está aqui nesse momento, mas é porque ele teve uma emergência. Agradeço a NR, porque essa série de webinars que a gente tem feito, ou que o próprio ANR tem feito com outros times técnicos, tem ajudado muito aí na ponta. A gente vê o pessoal reconhecendo, agradecendo, porque é levar informação para todo mundo que o cara acha que ele tem uma loja lá, ele tem um restaurante, tem um bar, e ele está preocupado, não sabe o que faz, ele ouve falar de meio de pagamento, ele ouve falar de dezenas de coisas, mas não sabe nem onde procurar. E eu acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigado para todos. É isso aí. As palavras do Robert e do Fábio também. Tenho que agradecer a todos, tanto daí da ENR quanto aos nossos parceiros que ajudaram a tocar essa live aí de hoje. E agradecer a todos que escutaram a gente e parabenizá-los, né? Porque a gente sabe que todo mundo que está aqui, né? Os 51 participantes que estão aqui agora, todos são brasileiros e, assim, guerreiros, né? Saímos de uma crise aí de 2017 bem pesada, bem complicada e assumimos aí agora, em 2019, 2020, né? Um cenário desse bem complicado. Então, acho que assim, ser empresário hoje não é para qualquer um, né? Então, queria parabenizar a todos aí por esse momento aí que vocês disponibilizaram para compartilhar com a gente e vocês de escutarem a gente aí também. Ô, Fernando. Bom, pessoal, muito obrigado, Fernanda, Otávio, Vinícius, obrigado pelo aceite do convite, obrigado a todo mundo que participou, que está aí com a gente até agora, e em nome da NR também eu agradeço. Infelizmente o Alberto não está aqui para encerrar hoje, mas deixou um recado aqui agradecendo a todo mundo também que participou, aos participantes também, e uma excelente tarde, final de tarde aí para todos. Obrigadão, gente. Pessoal, até mais. Pessoal, Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.